Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos continuar a coroa de santidade hoje, os prenúncios do dom presentes em São Maximiliano Kolbe, e vamos ver quem mais que Deus vai apresentar pra gente. São Maximiliano Kolbe é mais frequentemente lembrado como mártir heróico da caridade. Morto no infame campo de concentração de Auschwitz, quando se voluntariava voluntariamente para tomar o lugar de outro homem. Ele é o próprio mais conhecido por seu incrivelmente bem-sucedido apostolado, executando o maior mosteiro franciscano da história, com centenas de irmãos sobre o mesmo teto, e a impressão de folhetos que atingiram uma enorme circulação mensal. Menos sabem de sua zelosa promoção da consagração mariana, e menos ainda conhecem seus ensinamentos profundos e inovadores sobre o mesmo. Impressionado com as palavras de Nossa Senhora em Lourdes, a Imaculada, ser a Imaculada e Conceição, e a princípio perplexo com ela, pois, de fato, eles quase parecem gramaticalmente incorretos, muitos que ouvem essas palavras perguntam-se por que ela não disse: eu fui imaculadamente concebida. Kolbe reconheceu que isso não era um erro. Ele percebeu que eles de fato disseram algo essencial sobre a própria Maria, que ela é a Imaculada Conceição, e verdadeiramente um espelho da não criada Imaculada Conceição, que não é outra senão o Espírito Santo, O Imaculado Conceição é o Espírito Santo. Além disso, ela percebeu que Maria é simplesmente a criada Imaculada Conceição, a criatura perfeita contida na mente de Deus antes do início dos tempos, destinada antes de todas as eras a ser a mãe da palavra. Mas Kolbe não parou por aí. Ele insistiu que através de Maria, essa realidade deve definir nossa santidade também. Transubstanciação do eu na criação da Imaculada Conceição. Nossa, eu tô besta com essa revelação que eu acabei de ter com esse São Maximiliano Kolbe. Uau, tô besta. Uau, São Maximiliano Kolbe, embora bem conhecido por promover a mesma missão fundamental de São Luís Maria de Montfort, não se limitou a repetir o que aprendeu deste santo e de outros. Ele apresentou muitos ensinamentos novos, incluindo a transubstanciação para dentro do Imaculado Coração. Sobre isso, São Maximiliano escreveu: pertencemos a ela, a Imaculada. Nós somos dela sem limites. Mais perfeitamente dela, nós somos, por assim dizer, ela mesma. Através da nossa mediação, ela ama o bom Deus. Com o nosso pobre coração, ela ama o seu Filho Divino. Uau! Tornamo-nos mediadores através dos quais o Imaculado ama Jesus. E Jesus, considerando-nos sua propriedade, por assim dizer, parte de sua amada mãe, a ama em nós e através de nós. Que mistério adorável! Uau, eu também tô besta. Ouvimos falar de pessoas obcecadas, possuídas pelo diabo, através das quais o diabo pensou, falou e agiu. Queremos ser possuídos dessa maneira, e mais ainda, sem limites por ela, por Nossa Senhora, que ela própria pense, fale e atue através de nós. Queremos pertencer a tal ponto à Imaculada que não reste apenas nada em nós que não seja dela, mas que nos tornemos, por assim dizer, aniquilados nela, transformados nela. Uau! Transubstanciados nela. Uau! Que ela sozinha permaneça em nós para que sejamos tanto dela quanto ela é de Deus. Uau! Ela pertence a Deus, tendo se tornado sua mãe, e queremos nos tornar a mãe que daria a vida do Imaculado a todo coração que existe e àqueles que ainda virão a existir. Esse é o meio de trazê-la para todos os corações, para dar vida a todos os corações. Assim, entrando nesses corações e tomando plena posse deles, ela pode dar à luz o doce Jesus, que é Deus, para que ele cresça neles em idade e perfeição. Que missão magnífica! Divinizando o homem a Deus homem, através da mãe de Deus homem. Uau! Nossa Senhora! Aqui São Maximiliano torna mais explícito o que já existia na Mariologia de São Luís Maria de Montfort. O objetivo da consagração mariana não é um simples seja totalmente dedicado para ela, mas sim torna-se ela. Uau, torna-se dela.
com as únicas diferenças que continuam sendo um tanto superficiais, ou em outras palavras, e para continuar com o ensino da transubstanciação, as diferenças são meros acidentes. E de fato, embora, é claro, não possamos usar o termo transubstanciação aqui exatamente da mesma maneira que o aplicamos ao próprio Santíssimo Sacramento. Acho que pode sim, porque claramente a gente vai ser transubstanciado para ser presença divina dentro de nós. Nós seremos as hóstias. Jesus fala no Livro do Céu que nós somos agora as hóstias que vão ser transubstanciadas nele. Então não tem nada de errado não. Aqui exatamente da mesma maneira, no caso da de Maria, em que a substância anterior da coisa em questão é completamente substituído por uma substância inteiramente nova e diferente. Não obstante, não podemos considerar isso um exagero ou uma hipérbole. Devemos lembrar que o paradigma da consagração mariana, como explicado por São Luís Maria de Montfort e ainda mais ousadamente por São Maximiliano Kolbe, é adquirir a exaltada santidade de Maria como nossa. Ao explicar os ensinamentos de São Maximiliano sobre esse assunto, Padre Ferner escreve: para São Maximiliano Kolbe, o título de esposa do Espírito Santo também denota não apenas uma relação funcional com o aspecto da missão do Espírito Santo, mas com a própria pessoa do Espírito Santo. Isso ele faz de uma maneira geral, descrevendo o Imaculado como uma quase parte da Trindade, indicando sucintamente o ponto de partida para discutir os aspectos trinitários da Mariologia, tão fortemente enfatizados por Paulo VI em Marialis Cultus. Mais especificamente, o santo se refere ao Imaculado Coração como o Espírito Santo quase encarnado, para não explicar a graça da Imaculada Conceição como uma segunda graça da união hipostática, mas para indicar como essa graça está relacionada e difere da graça de união em seu Filho. Essa relação ele explica com detalhes dogmáticos e precisos, como uma união ou comunhão íntima de duas pessoas e duas naturezas. As pessoas e naturezas permanecendo realmente distintas, mas tão íntimas que todo o ser e a pessoa do Imaculado são permeados através disso, características do Espírito como complemento ou pleno do Pai, ou pleroma do Pai e Filho, como sendo substanciado no Espírito Santo e compartilhar seu nome. Por sua vez, essa transubstanciação no Espírito torna possível apenas a encarnação da Palavra, mas também a incorporação dos batizados em seu corpo, a Igreja. Esta relação, finalmente, é a melhor denominação, não uma própria, mas um apropriado, de modo a distinguir dois modos de posse de um ser humano por uma pessoa divina, um relacionado à dimensão de subsistência, individualidade ou primeiridade. Essa existência incomunicável, o outro a dimensão da realização pessoal em liberdade, esse em acto segundo, o primeiro refere-se à encarnação e o segundo à habitação da Trindade na vida da graça, cuja característica distintiva é a comunhão ou comunhão de Pai e Filho no Espírito Santo, conforme João 17, 22, 23, 1 João 1, de 1 a 3, que é a vida eterna, conforme João 17, 3 a 1, e 1 João 1, 2, ou a perfeita caridade. Continuando a mesma linha, mais adiante neste livro, ele continua dizendo que este uso, para muitos curiosos, de um termo do dogma eucarístico, longe de ser a fórmula perigosa que alguns veem nele, é uma visão original e profundamente tradicional de São Maximiliano. Ser propriedade de Maria, Kolbe define como nosso ser é aniquilado nela, transformado nela, transubstanciado nela e de modo que deveria ser. Promover essa presença mariana à Igreja é incorporar o mistério da Imaculada na Igreja e em toda a criação. Estar sob a influência dessa presença é ser transubstanciado no coração imaculado, como por ela concebida imaculado, era ela transubstanciada no Espírito Santo. Torna-se uma personalidade com essa pessoa divina, assim em relação ao Pai, que desfruta do privilégio de ser mãe de Deus, com o Filho, servo e corredentor,
como serva e corredentora, instrumento do Pai para a redenção do mundo, efetuado na Igreja pela missão santificadora da Imaculada Conceição no Espírito Santo. Outra palavra para descrever essa promoção da causa da Imaculada é a marianização, ou fiat, que com a do Criador afeta a recriação ou a nova criação. Nesse contexto, Maria Imaculada, enquanto Imaculada, é a nova criatura à medida de toda nova criação feita na santidade e justiça da verdade. Efésios 4:24. Conforme Efésios 4:24. São Maximiliano foi capaz de dar à Igreja esses ensinamentos belos e urgentemente necessários, porque ele entendeu que a teologia não pode se deixar acorrentar às opiniões de alguns teólogos. Em vez disso, deve ser permitido ser guiado pelo Espírito Santo e receber crescimento. Rugiolven escreve: em sua exortação apostólica Maria Lis Cultus, o Papa Paulo VI implorou insistentemente a todo o povo de Deus, especialmente pastores e teólogos, que aprofundassem suas reflexões sobre a ação do Espírito Santo na história da salvação e se esforçassem para que as fórmulas empregadas pela piedade cristã devem ilustrar devidamente sua influência vital. Esse entendimento mais aprofundado deve proporcionar uma melhor compreensão do misterioso relacionamento entre o Espírito de Deus e a Virgem de Nazaré, sua ação comum na Igreja. Dessas meditações mais profundas sobre essa verdade de fé surge uma piedade que será vivida com mais intensidade. Em retrospecto, pode-se ver que as ideias de São Maximiliano sobre a santidade de Nossa Senhora representaram um desenvolvimento definido além das ideias registradas nos escritos de São Luís Maria de Montfort. E, no entanto, São Maximiliano conseguiu conciliar as ideias de São Luís com as novas e mais profundas ideias que o Espírito Santo lhe revelou. Por exemplo, São Luís concebeu a união entre Nossa Senhora e o Espírito Santo como uma união moral. São Maximiliano, porém, percebeu que esse conceito não fazia justiça ao relacionamento deles. Segundo o teólogo Mantel Bonami, o padre Kolbe sabia que de Montfort, que nunca ouvira falar das aparições de Lourdes, continuara limitado à consideração de um vínculo moral entre Maria e o Espírito Santo. Mas como é perfeitamente possível entender a união sobre a qual São Luís Maria de Montfort escreve, no sentido que adquiriu em Lourdes, o padre Kolbe não hesita em interpretá-la assim. É seguro dizer que desde o início a consagração mariana sempre foi ordenada para isso, mas com o advento do dom de viver na vontade divina, todo o seu potencial pode ser agora finalmente alcançado. O mais declaradamente não significa que a consagração mariana deva ser mudada, pelo contrário, significa exatamente o contrário. Devemos agora abordar a consagração mariana com ainda maior zelo e mais amor, sabendo que ela pode realmente ser cumprida em todas as suas promessas. Então, uma observação minha, Aline, interessante, porque na Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade, ela fala por que ela é Imaculada Conceição. Por causa que ela passou na prova que Deus deu para ela, né? E foi pedir a vontade humana dela. E aí ela deu a vontade humana para Deus, falou que ela nunca ia fazer vontade humana, e aí por causa disso, ela se tornou Imaculada Conceição. Que aí depois, Jesus fala no volume 26 do Livro do Céu, fala que o pecado original só foi colocado na vontade do homem, não na natureza humana. Não foi no corpo humano, né? Porque o corpo humano é puro, foi feito do jeito que Deus sonhou. Mas foi colocado na vontade humana. E justamente Nossa Senhora, não tendo vontade, ela nasceu Imaculada Conceição. Por isso que quando ela disse para Lourdes, eu sou a Imaculada Conceição, eu nunca imaginei isso aí. Ele que falou agora, ele falou assim, ela falou que ela é Imaculada Conceição. Ela fez alguma coisa para ser Imaculada Conceição. Ela fez alguma coisa para ser Imaculada Conceição. Vocês estão entendendo? Ela não foi por Deus, entre aspas. Vocês estão entendendo? É isso que o padre estava considerando aqui. Eu não fui criada Imaculadamente Conceição por Deus. Não foi da parte de Deus que eu consegui
ser Imaculada Conceição. Foi eu sou a Imaculada Conceição, porque eu dei a minha vontade humana para Deus. Esse é o segredo que ela nunca contou para ninguém, contou só para Luísa. E é o livro da consagração à Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Da sua consagração humana, você dá para Nossa Senhora. Só por meio dela que a gente consegue viver o dom da Divina Vontade. Né? A gente precisa fazer a consagração mariana. Mas aí eu falo para você, né? Eu não era consagrada quando eu estava vivendo já o progresso do dom da Divina Vontade, sabe? Antes, eu não tinha consagração mariana, mas eu era devota de Maria. Mas eu não tinha dado a minha vontade para Maria. Eu só fui fazer isso depois que eu conheci Luísa. E aí eu consegui viver plenamente o dom da Divina Vontade com entendimento da causa. Mas o dom da Divina Vontade não precisa propriamente começar através da consagração mariana. Mas quando é feito a consagração mariana, uau, você entende tudo. É muito importante isso. Então, é muito importante as pessoas começarem o processo sempre com os 31 dias com Maria, com a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. E quem não sabe, e eu tá ouvindo esse vídeo, foi lançado o livro pelo século XXI da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Então, comprem, R$ 24,90 no site do Shopping do século XXI. Vale a pena comprar, tá, gente? Eu indico. Vamos lá. Serva de Deus, Irmã Maria da Santíssima Trindade. Irmã Maria da Santíssima Trindade, seu nome batismal era Luísa. Era uma freira da pobre Clarissa, que recebeu mensagens de Jesus. Essa mística e suas mensagens foram tema de um livro publicado pela TAM, não sei o que é TAM, e escrito por Padre Alain Maria do Bon, intitulado A Vida e a Mensagem de Irmã Maria da Santíssima Trindade, Clara de Jerusalém, em 1901 a 1942. Embora suas revelações não revelassem a natureza do dom tão explicitadamente quanto o dos outros místicos listados neste livro, mas ainda assim há sobreposição suficiente para justificá-lo. Incluindo também, vemos sugestões da Era da Paz nas mensagens dessa Irmã Maria. Fusão de vontades, apostolados de Jesus, vida eucarística. Particularmente digna de nota nos escritos da Irmã Mari é a insistência em uma fusão de vontades, o humano e o divino. É precisamente esse termo que, embora não tenha precedentes na teologia mística, provoca raiva em alguns críticos de Luísa, que insistem que nenhuma noção de fusão com Deus seja entretida na vida espiritual. Mas esses críticos não são enganados. São enganados, não é? Esquece o não que eu acabei de ler aqui. Mas esses críticos são enganados. No Padre, o livro de Dubon sobre a Irmã Maria, lemos as seguintes revelações que ela recebeu de Jesus. Ah, você entendeu? Quão feliz cada alma pode estar em minha intimidade? Eu me entrego a todas as almas, mas tenho segredos para dar a cada uma que é só para ela, com sua missão, que é só dela. A alma que entende isso vive em completo contentamento ao fazer a minha vontade e em receber minha palavra com minha confiança. Escreva que talvez uma outra alma a leia e a compreenda. É assim que a luz que lhe foi confiada brilhará diante dos homens. Se toda alma levasse essas palavras a sério, cada uma cumprindo o seu papel destinado, sua missão, então a glória de Deus seria visível na terra. Se cada alma assim fizesse, a porção da luz que lhe foi confiada por Deus brilhar diante dos homens, a casa da luz, que é a igreja, se tornaria irresistivelmente resplandecente. Uau, tá vendo? Vocês têm sua missão. Procurem saber qual é, gente. Eu procuro um coração cujo amor por mim seja ilimitado, uma vontade fundida na minha vontade, um espírito tão desprovido de egoísmo que meu espírito pode tornar posse dele e reinar como um rei. Você será esse coração, essa vontade, esse espírito? Olha só que lindo, gente. Minha filhinha, vivo em almas como vivi na terra. Se você deseja saber o que promove a minha vida em você, veja como eu vivi na terra. A alma que me repara, que olha para mim. Então, leia o livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, por favor, todo mundo. A alma que repara em minha vida, me dá duas alegrias. Ela restabelece a ordem e, acima de tudo, apaga do meu coração a dor causada pela alma infiel. Porque ao reparar, o meu coração, ela reparando o meu coração, desperta arrependimento e nada me consola
tanto quanto uma alma arrependida, que se torna minha amada. A união interior dos corações que se amam e de vontades que desejam o bem de outros. Essa é sua força, um poder invencível até sobre o coração de Deus. Então ele está falando da reparação, né, do coração dele. Quando uma alma me repara, ela dá duas alegrias. Uma de restabelecer a ordem, porque repara ele, e a outra é que apaga do coração a dor causada pela alma infiel. Porque ao reparar desperta arrependimento, e nada me consola tanto quanto uma alma arrependida. Né? Olha que lindo. E se as almas mais favorecidas, há muitas, são aqueles a quem chamo para se juntarem a mim no apostolado da minha vida eucarística, eles são os mais ricos em graça, porque eu lhes dou a força necessária para responder ao que eu lhe peço. É como se eu os escondesse nas profundezas do meu coração. A vida deles está em mim. Uau, 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 uau. Nesse mesmo trabalho encontramos uma coleção de orações compostas pela irmã Mari, que fornece grandes insights, luzes, sobre suas revelações. Ó Pai, que é Deus, aqui eu estendo minhas mãos para aceitar sofrimentos e recebê-los como um presente de você. Que venha o seu reino. Ó Filho, que é Deus, aqui eu levanto minhas mãos para oferecer meus sofrimentos como sacrifício através de você. Que venha o seu reino. Ó Espírito Santo, que é Deus, aqui levanto minhas mãos para oferecer meus sofrimentos como sacrifício através de ti. Que venha o teu reino. Nossa, que delícia de oração, meu Deus do céu. Vou ter que achar esse livro dessa mulher. Não sei. Mais um que eu tenho que procurar, meu pai. Que lindo. Deixa eu gravar aqui essa oração, porque eu já não perco tempo, não. Conceda-me, Senhor, a entrar plenamente nessa vocação de sofrer. Faça-me digna de sofrer. Você me deu um corpo fraco e frágil? Ó Pai, aqui estou eu para cumprir sua santa vontade. Refletindo sobre a totalidade deste livro em seu epílogo, Rafael Brough escreve: a cápsula profundamente perceptiva de Dante da espiritualidade da pobre Clara encontra-se no terceiro canto do Paradiso, versículos 97 e 102, quando sua amiga da pobre Clara, Picarda Donati, evoca Santa Clara sem nomeá-la, perfeita vida e alto mérito celeste, uma dama mais acima. Ela me disse, por cuja regra em seu mundo lá embaixo, eles adotam o hábito e o véu, a fim de que até a morte possam assistir e dormir com a esposa que aceita todos os votos que a caridade cumpre com o seu prazer. Esse cônjuge é Jesus Cristo, em cuja vontade, como Dante escreveu, é a nossa paz, porque o amor de Deus move o sol e as outras estrelas. É Ele quem nos fala novamente em nossos tempos através de sua pobre Clara de Jerusalém, Irmã Maria da Trindade. Ele é o centro do mundo místico das Clarissas, como era seu pai São Francisco e sua mãe Santa Clara. E esse é o seu legado espiritual, sua mensagem, seu desafio para nós. Santa Clara expressou essa mensagem nesta fórmula inesquecível em sua carta à irmã Ermentrude. Nunca deixe que o pensamento dele saia de sua mente. Aprofundando-se mais nos ensinamentos da irmã Mary, Padre Iannuzzi oferece as seguintes informações. Encontramos o estado contínuo de união com a vontade divina nos escritos da instrumento escolhido por Deus, Irmã Maria da Santíssima Trindade. Jesus diz à Irmã Maria: deixar-me viver dentro de você é encher seu coração com a rendição total de criança pequena, aplicar toda a sua inteligência na compreensão de minhas maneiras de trabalhar e imitá-la. É manter a verdade com toda a força de sua vontade, custe o que custar, a todo instante, em qualquer momento e ocasião. Alguns dias depois, Jesus definiu o caráter sobrenatural da obediência de Irmã Maria, que permitiu que sua vontade verdadeiramente vivesse e reinasse nela. O silêncio e o respeito por todas as criaturas, despojando-se na alegria de dar, paciência e amor que obedece à voz de Deus, não na aparência, mas nas profundezas do ser, em completa adesão à vontade divina. Eu preciso de tudo isso para viver em uma alma, crescer lá e reinar ali. A obediência é um estado da alma, um estado permanente que faz com que a alma se apegue perseverantemente à vontade de Deus. Você deve estar firmemente unida a mim e somente à vontade de Deus, e desapegado de tudo mais, para me ajudar a penetrar em todos os lugares.
vive em você com uma vida contínua e progressiva. Muito feliz com as palavras de confirmação de Deus sobre o novo estado de união que ela atualmente desfrutava, irmã Maria gritou: meu Senhor, sim, a todos que você deseja, com sua ajuda, com toda a minha vontade, é sua vontade que desejo. Meus imensos desejos de união entre almas de boa vontade para a tua glória, eu vou interceder até o fim do mundo. Daí, as palavras de Jesus à irmã Maria da Santíssima Trindade: desejo um grande exército de almas vítimas que se juntará a mim no apostolado da minha vida eucarística. Desejo um exército de almas vítimas que limitarão seus esforços para imitar o meu apostolado, para que o meu espírito se espalhe. Desejo que estas almas vítimas estejam em todo lugar, no mundo e nos claustros. Vamos agora passar para o último místico nessa sessão, então vou deixar para amanhã, tá? Que é a Vera grita. Amanhã a gente fala sobre ela e a gente continua. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat.